Bom, vamos lá. Essa é talvez a pergunta mais comum que eu já ouvi se repetir em centros de Dharma. Posso fazer perguntas sobre Dharma e na internet ao longo do tempo. Basicamente a ideia é, se eu sou budista, eu tenho que praticar compaixão e daí eu acabo deixando, eu sou bonzinho demais e eu acabo deixando as pessoas se aproveitarem de mim. Então, compaixão é uma espécie de passividade perante os males do mundo, você atura qualquer coisa. E eu acho que a pergunta também vem da confusão que pode surgir de eu estar falando desses grandes bodhisattvas que oferecem o próprio corpo e assim por diante, né? Então, daí também surgiu uma pergunta sobre ação irada, que é um tópico vajrayana, mas eu vou cobrir também aqui nessa resposta. A princípio, a pessoa precisa entender que ser compassivo é eliminar o sofrimento, né? Procurar formas de eliminar, ou apaziguar, ou diminuir, ou de qualquer forma amenizar o sofrimento dos seres. Né? O sofrimento, a gente pode dizer o sofrimento temporário, né? As circunstâncias, a fome, sede, as necessidades, né? Circunstanciais, e apaziguar o sofrimento basal, o sofrimento existencial, o sofrimento que vem da ignorância. Ou seja, o que é ignorância? Ignorância é acreditar que as coisas compostas possam ser satisfatórias. Então a maioria dos seres está sofrendo aí porque está indo atrás de várias coisas e está querendo obter satisfação em várias coisas que não são capazes de produzir satisfação. Né? Nós estamos numa sociedade consumista que ainda por cima, né, não estou dizendo, eu sou presa disso também, todo mundo vive mais ou menos dentro da questão consumista. Então nós somos educados, a nossa mente nós passamos por lavagem cerebral para buscar a felicidade em coisas externas, mas mesmo quando nós não estamos falando em uma sociedade tão consumista, tão baseada em destruir a terra para produzir brinquedinho de plástico, nós estamos falando também em procurar felicidade em relacionamentos, na família, procurar felicidade, sei lá, qualquer tipo de empreendimento temporário, né, que não vai produzir felicidade. Isso significa, então o budista não consome, o budista não tem relacionamento, o budista não. O budista não deve ancorar o seu refúgio, ou seja, o lugar onde ele busca felicidade nas coisas, nos relacionamentos, nas coisas temporárias, né? Todas elas, todas as coisas compostas. Então a prática é isso, a prática é ir depurando a nossa mente, nossos hábitos que estão sempre indo atrás dessas coisas, são nossos senhores, né? Nós somos escravos desses hábitos, então nós temos que nos livrar desses grilhões, a palavra normalmente traduzido clash é normalmente traduzido por grilhão. Então esses grilhões, eles nos prendem, né? Que é raiva, orgulho, desejo, apego, nos prendem através dessa crença ignorante na felicidade, em obter felicidade em coisas compostas, né? Que não são capazes de produzir felicidade. E isso é o que nos aprisiona, é por isso que nós não somos Buda, é por isso que nós estamos aí, né? Sem poder ajudar os outros e ocupados nas mais diversas coisas do mundo. Né? Então é bom lembrar, né, que o Buda tinha todas as boas condições do mundo, ele era um príncipe, ele tinha tudo do bom e do melhor, e ele foi passar fome por muito tempo, fazendo prática espiritual, achando que a automortificação, né, privar o corpo dele daquilo que o corpo dele parecia precisar tanto, que era comida, era o caminho espiritual. Daí ele chegou num caminho do meio, né, num estado de moderação. O primeiro sentido, tem vários sentidos de caminho do meio, o primeiro sentido é esse estado de moderação entre isso e aquilo, e daí ele começa a ensinar o Dharma, atinge a iluminação e começa a ensinar o Dharma. Né? Então ele, basicamente, ele tem essa compaixão pelos seres de revelar essa realidade de que as coisas compostas não vão produzir satisfação. Então, tudo isso tem a ver com compaixão. Daí se a pessoa diz, mas a pessoa se aproveitou de mim porque eu estava sendo bonzinho. Bom, ter compaixão não é ser trouxa. Aliás, você tem que ser inteligente para ter compaixão. Se você deixar um ser se aproveitar de você, você está sendo pouco compassivo consigo mesmo e menos compassivo ainda com o ser, porque quando você quer que o ser não sofra, você não quer
que ele tem o sofrimento óbvio e também as causas dos sofrimentos, que é a prática, que é a falta de ética, é a prática de desvirtude dele, né? Então você não quer deixar ele cometer desvirtude. A partir disso você você pode tomar várias atitudes pelo bem dele, né? Inclusive punição, né? Punição não é uma coisa que, né? A gente que tem gato, a gente sabe que reforço negativo não funciona com gato, né? E o reforço negativo não é o melhor, mas algumas vezes é preciso punir também. Punir o que que é? É criar qualquer tipo de desincentivo, né? Então, os países se comportam mal, os outros criam sanções, né? Então agora você não vai poder negociar isso aqui, porque você invadiu a Ucrânia, então você não vai poder ter conta no banco aqui nos Estados Unidos. As coisas assim eles fazem, né? Então a gente pode fazer esse tipo de coisa com os filhos, com qualquer pessoa com quem a gente se relaciona, se a gente tiver uma. Mas o melhor é por incentivo, né? Então quando ele se porta bem, a gente dá incentivo. Então isso daí é psicologia básica, né? Punição é um pouco inferior né, a dar um incentivo por uma questão positiva. E dentro da punição a gente pode chegar a níveis exagerados, né? A gente pode mandar pra cadeia, chamar a polícia, o que for. Mas a gente não está fazendo isso, daí vem a pergunta da pessoa assim, mas e como é que eu, né, eu quero ter, como é que eu vou praticar a paramita da paz, né, que é a quarta paramita, Shanti Paramita, ou seja, não se perturbar perante as ações negativas dos outros. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou ter ação irada, que é a ação compassiva irada, né, punir, por exemplo, né, ou falar o que não quer, o que o outro não quer ouvir. Bom, é exatamente porque a pessoa não se perturba, então ela tem que ter a não perturbação que ela pode compassivamente punir. Então, se ela punir, se ela chamar a polícia por raiva, por medo, por nojo, por qualquer, né, por ideologia, por sei lá o que, ela não está praticando o Dharma. Ela tem que chamar a polícia, né, por compaixão. Compaixão por quem? Por o ser que ela vai punir, né, porque ele está cometendo não virtude, e pelos seres que ele pode atacar também. Então, a pessoa é presa numa sociedade avançada, de acordo com os ditames budistas, ela é presa preventivamente para não cometer mais desvirtude, né? Então, aí dentro tudo mais. Então, se você vai ralhar com seu filho, né, você vai falar rudemente com ele, vai dizer, não faça isso, por que você faz isso? É errado, é feio, é bobo, é ruim, né? Então, você tem que fazer uma cara feia. Se você tiver com raiva, você não vai estar agindo de forma irada. Você vai estar simplesmente querendo prejudicar o seu filho, deixar ele numa situação mal, fazer ele chorar. Você não quer fazer isso. Você quer assustar ele de alguma forma para ele parar com a ação negativa dele, né? Então, a, a sua energia de ira, ela vem da compaixão e da imperturbabilidade, né? Por isso, inclusive, que a gente não fala de ação irada e ação de poder, né? Dentro do Vajrayana tem 4 tipos de ações, né? Incrementadora, pacificadora, irada e de poder. O Mahayana se foca apenas em incrementadora e pacificadora. Então, claro, o Mahayanista não é trouxa, ele, né, chama a polícia. Ele isso tudo tá de acordo, né? O que o Mahayanista não faz é tipo ações mais terríveis, né? Vocês me perguntaram para um Rinpoche uma vez assim, mas um Bodhisattva pode matar um ser por, né, tipo, para impedir que ele cometa não virtude? Aí esse Rinpoche respondeu, sim, é possível que tenha uma ação de, né, que a gente chama liberação, né? É muito comum a gente ter que liberar, por exemplo, um berne que está atacando um animal, né? Então a gente vai acabar matando o verme que está comendo a carne do animal. Então é uma forma de liberação. Quando a gente está falando de uma pessoa, daí é uma situação assim meio cia, né? Meio, será que um budista pode, não sei o quê? Ele falou assim, se o cara fez 20, 30 anos de retiro, né, o dia todo meditando, aí pode ser que ele tenha uma imperturbabilidade suficiente para ser capaz de matar, se for necessário, de forma compassiva, né? Então, uma pessoa no caso, né? Então, até mesmo isso no extremo Vajrayana é possível, não é recomendado, né? Mas também às vezes é necessário, às vezes não é uma questão, né? Por exemplo, na história do Tibete, um rei que era muito contra o Dharma, né? Então foi planejado um assassinato desse rei. Eu acho que todo mundo imagina que seria melhor ter matado o Hitler antes dele fazer tudo que ele fez, né? Então tudo isso são coisas que se considera assim, que seria compassivo, né, matar uma figura como essa no momento
Mas teria que ter um ser com sabedoria, um ser com imperturbabilidade para isso não surgir da raiva. A partir do momento que isso surge da raiva, daí tem toda a consequência kármica normal e assim por diante, não, não é adequado. E a maioria das pessoas que estão fomentando esse tipo de coisa, elas estão cheias de emoções, né? Elas não têm uma isenção perante as emoções delas. Elas não têm essa imperturbabilidade, elas têm má vontade contra o ser, elas querem que o ser se rale mesmo. Né? Então, a pessoa tinha que pensar assim, eu não quero que esse cara mate tanta gente, 6 milhões de judeus. É ruim para ele também. Daí vai lá e por bondade, né, faz isso. E aí a Shesogel, né, a principal professora da tradição Nyingma, ela disse que se você é capaz de ter um poder mágico de ressuscitar um ser, daí você pode matar. Não tem problema, né? Então a gente vai até o extremo, né? No Mahayana, dificilmente, né, na verdade se fala de um caso que o Buda, para salvar um navio, ele mata um capitão que ia causar a morte de 500 pessoas, né? Então esse é um exemplo de como, dependendo, há meios hábeis que requerem que a pessoa, por exemplo, né, a não virtude de não matar, então você não deve matar no budismo, mas há coisas mais fortes, proteger a vida de 500 pessoas é mais importante do que salvar a vida de uma pessoa que vai causar essas mortes. Então, o meio hábil é ter que... O Shravakayana não reconhece esse tipo de atitude, né? Então, isso é próprio do Mahayana, e daí no Vajrayana se foca mais nesses dois tipos de atividade, que não são a incrementadora e a pacífica, né? Então tem mais foco na ação irada e na ação de poder. E, de fato, se a gente for ver a ação irada, o que a gente chama de ação irada, nos falta muitas vezes, né? Então, quando a gente precisa ser duro com alguém, nós não temos a firmeza, nós não temos a estabilidade. Se nós tivermos a raiva, nós não sabemos responder da forma adequada, a nossa inteligência some. Então, para agir de forma irada, precisa haver Shanti Paramita, precisa haver boa vontade com relação ao ser com que você está lidando, e daí você pode manifestar a coisa mais, né? Quem já lidou com alguns lamas intensos, assim, o Gordjien Tobjor Rinpoche é famoso, né, por ser um lama irado. Quem já conversou um pouquinho com ele sabe que os lamas têm esse meio hábil, assim, a pessoa não leva um tapa na cara, mas ela leva um tapa metafórico, assim, e ela já sai com o olho arregalado, assim, vendo a natureza das coisas como elas são, porque não tem outra solução. O ser te deixa... Ele pega a tua ignorância pelo rabo e tritura na tua frente, assim, tu só fica... Então é bom se aproximar desses seres que têm essa intensidade, que não deixam nós mesmos, que não deixam a gente enganar eles, nem a gente se enganar, né, com relação... Que eu tenho falado também, teve perguntas sobre honestidade, né? Então, eu tenho falado mais dessa questão de honestidade porque a pessoa precisa saber onde ela está para fazer a prática que ela está fazendo. Então não adianta ela, né, forçar uma prática que ela, não, você vou agir de forma irada, né? Então, muitas vezes surge em Centro de Dharma aquele cretino espiritual, né? Aquela pessoa que ela acha que está numa posição privilegiada de entendimento e ela começa a pisar em todo mundo porque ela está dando ensinamento, né? Então ela se coloca na posição do lama, assim, e ela começa se encontra muito em Centro de Dharma. Então a pessoa espera no Centro de Dharma as pessoas todas pacíficas, assim, e algumas vezes ela mesma já chega assim meio... mas essas pessoas não são pacíficas, elas têm que aprender de uma vez. Começa a destruir as pessoas, assim, né? Então isso se vê bastante. Então não é para se tornar, é para ter honestidade, baixar um pouco a bola. Ação irada, de forma geral, é para usar de forma esparsa. E quando tem mesmo imperturbabilidade, se não, fica nas outras ações, né? A ação pacífica ajuda bastante mesmo quando a gente é atacado e assim por diante, né? E, de outra forma, é melhor não ser enganado, não se deixar ser enganado, não se deixar ser prejudicado por ninguém, porque isso é falta de compaixão com relação a quem está prejudicando e com relação... É óbvio, né? Óbvio. Quem já teve no Centro de Dharma já ouviu essa resposta, não uma, não 10, não 30, não 50 vezes, né? Mas as pessoas ainda perguntam, então a gente ainda fala sobre isso.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi, Diamante Champene Jirasawa, Conchatuzi Zetai Bai Médio no Tutu Piamania Jogis Assunta do Tenjote. Time Kwene Pema Samba Sasora Gente no Pai Garjuan Shuku do Peku Cose Destintes em Dashinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun do Tileta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati com Zizuan Pemonte de Troma de Soji no Nibe Melun de Jote. Nenjuane Chimpote Paiuri Nepadan de Basim Pechambundan com Seja Sentenjote. Tu São Sandiego Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Só, Depson Chinchilap do Sushi, não se encontra de chuva, dançam palão de dropa Chinchelo, uma rumba Zaguru, Pema CD, que loja som de lotes, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show.